o fato de termos o nome ligado ao Beckham já é um fator interessante, porque é um jogador que, no meu modo de ver, também seria uma mudança de patamar. Beckham, galera. Beckham é o seguinte, um perfil relevante, né, do Twitter em termos de transferências, que é o Ekrem Konur, é um perfil com mais de 237 mil seguidores, um cara que tem um certo respaldo. Ele trouxe, já tinha alguns dias até, a informação de que o Rodrigo Beckham não deve permanecer, justamente também pela mesma situação, né, que envolve a questão do Mourinho e tal, e por estar recebendo poucos minutos. O Beckham teve uma lesão, tá, galera? O Beckham teve uma lesão, e isso tirou ele de combate também em relação ao Fenerbahçe lá, né? Ele teve poucos jogos essa temporada que passou, né? Ele fez apenas 15 jogos. Na temporada anterior ele tinha feito 22, né? Então, ele não teve, né, uma temporada tão positiva assim no Fenerbahçe, ele não teve tantos minutos assim no Fenerbahçe na temporada passada, temporada 24-25, né? Então, e a lesão que ele teve também foi uma lesão que tirou ele de combate em alguns jogos, então ele não teve uma minutagem tão alta. Ele teve apenas 898 minutos, sendo 611 pelo Campeonato Turco, onde ele fez 11 jogos, 6 como titular e 5 como reserva, e fez 287 minutos pela Liga Europa, onde ele fez 4 jogos, 3 como titular e 1 como reserva. Um gol e 2 assistências, né, para o Rodrigo Beckham na temporada 24-25. Uma pela Liga Turca e uma pela Liga Europa, né? Assistência e um gol pelo Campeonato Turco, tá? Provavelmente de cabeça, não sei. Mas foi uma assistência na Liga Europa. Perdão, desculpa. Uma assistência, um gol e uma assistência. Um gol no Campeonato Turco e uma assistência na Liga Europa, tá? Perdão. Então, 15 jogos, 9 como titular e 6 como reserva, 898 minutos, um gol e uma assistência para o Rodrigo Beckham. É um jogador revelado pelo Bahia, um jogador de 1,91 m, um bom zagueiro, né? Eu lembro que quando ele saiu do Bahia, obviamente ele saiu meio que escanteado, né? Saiu meio com a torcida na bronca quando ele foi para o CSKA em 2018, né? Foi emprestado para a Rússia, para o CSKA. Depois disso ele foi vendido, né, para a Udinese. Ficou 4 anos na Udinese, né? Fez boas temporadas no futebol italiano, que o credenciaram para ser contratado pelo Fenerbahçe, e tem contrato até 2028, até junho de 2028. Mas, né, a informação que saiu sobre o Rodrigo Beckham é a seguinte: o Ekrem Konur, né, que é um perfil especializado em transferências globais, né, e passagens aqui por BBC, ESPN, enfim, Diário AS e outros portais, trouxe essa informação de que o Rodrigo Beckham, né, está no mercado, vai ser colocado à venda, né, está à disposição do mercado, depois de ter minutos limitados, né, com o Mourinho no Fenerbahçe, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, ele não teve tantos minutos lá, não fez nem 1.000 minutos na temporada passada. E algumas conversas levam a crer que equipes como a própria Udinese e a Atalanta da Itália, a Udinese que ele já passou, né, seria uma ideia de repatriá-lo, a Atalanta também da Itália, após, inclusive, a saída do Rafael Toloi, Nantes da França, Bahia e Internacional estariam interessados, né? Então, essa situação do Beckham surgiu aqui, né? Esse nome do Bahia foi ligado ao Rodrigo Beckham, né? Pelo Ekrem Konur, né? Que é um insider, né? Um setorista, digamos assim, um cara que é envolvido com transferências globais, né? Então, ele vinculou o nome do Bahia ao Rodrigo Beckham, segundo ele, né? Conversas estão em andamento com o Udinese e Atalanta, e clubes que também estão interessados na contratação do Beckham seriam Nantes, Bahia e Internacional, acho que de Porto Alegre mesmo, tá? Então ele fala, né? Conversas estão em andamento com o Udinese e Atalanta, ou seja, conversas já acontecem, segundo ele, da série do Beckham do Fenerbahçe para a Itália de novo, para o Udinese e Atalanta, mas existe o interesse de outros 3 clubes, Nantes da França, Bahia e Internacional, né? É um jogador de 29 anos, eu acho que seria um ótimo acréscimo para a nossa zaga, né? Eu acho que o Beckham, que jogou no Bahia em 2018, está longe de ser o Beckham que depois saiu do Bahia e rodou pela Europa, né? Jogou na Rússia, jogou na Itália, na Udinese, né? Fez ótimas temporadas lá, e agora no Fenerbahçe também, né? Então é um bom jogador, mas, segundo o Ekrem Konur, é um jogador que pode sair lá do futebol turco para poder vestir a camisa de outra agremiação nessa janela. Então, acompanhar, né? Acompanhar de perto, mas eu acho que o fato de termos o nome ligado ao Beckham já é um fator interessante, porque é um jogador que, no meu modo de ver, também seria uma mudança de patamar. Eu acho que uma zaga com Rodrigo Beckham e Santiago Ramos Mingo seria, de fato, uma zaga de muita qualidade. O Rodrigo Beckham, que saiu do Bahia em 2018, está longe de ser o Beckham que hoje, né, joga no futebol europeu, tá? Mas, enfim, é isso.
Paulo Evaristo, bom dia, café com leite. Já tem que dar valor ao jogador sair da civilização da Europa ou Ásia e vir para essa selva. É muita coragem ou falta de noção. Beleza, abraço aí para você, Paulo Evaristo. João Felipe trouxe aqui informação bacana, que o valor de mercado do Beckham é de 5,5 milhões de euros. Nada absurdo, né? Aproximadamente aí, o que? 35, digamos assim, milhões de reais. Nada absurdo, né? Um valor plausível, né, de compra, levando em consideração que esse é o valor de mercado, mas que ele está embaixo, então pode ser até um valor mais barato do que esse, né? Jogador já de 29 anos e tal, então pode ser até uma venda, um valor mais em conta do que esse valor, né? Então é importante que a gente fique atento a isso. No Transfer Market, né, o valor de mercado dele é esse, né? 5 milhões e meio de euros, né? É o último valor dele aí de mercado no Transfer Market, mas claro, como eu disse, né, são valores aproximados, é só para a gente ter uma noção. Pode ser que esse valor seja maior, às vezes, pode ser que seja menor, às vezes. Lembrando que o Rodrigo Beckham é baiano de Salvador, e pode ser também que, de repente, ele tenha essa mesma ideia, né, de voltar, né, às origens, voltar à sua terra natal, estar mais perto de familiares, enfim. Então, pode ser que isso seja um fator interessante, né, para contar com as possíveis contratações de Beckham e, quem sabe, também de Anderson Talisca, tá? Medalha de prata para ele, bom dia, Leiro. Com a compra do Corinthians por Biel, o Bahia recebe alguma coisa? Sim, vamos ficar sem receber, porque o Corinthians compra e não paga ninguém. O Bahia vai ficar de otário nas negociações de Everaldo e Tassiano mesmo? Sinceramente, não é apenas ir na justiça pedir transfer ban, é procurar receber o dinheiro. Em relação a Biel, velho, o Bahia tem, pelo menos até onde eu tinha de informação, o Bahia tinha um percentual ainda do jogador, né? Se eu não estou enganado, o Bahia vendeu 70% do Biel para o esporte, né? Ainda tinha 30% sobre sua posse e ainda tinha 2 milhões de euros fixo por algumas metas, né? Então, pode ser sim que o Bahia receba alguma verba, né? Alguma teté aí nessa transferência. Agora é aquela questão, né? Depende do Corinthians pagar, né? Então, vamos aguardar assim nos próximos capítulos. Em relação a Everaldo Tassiano, velho, Everaldo é um valor irrisório, tá, Leozinho? Então, não é um valor que a gente bota na conta, não, com toda sinceridade, né? Já era um valor baixo, o Bahia ainda pegou uma parte do valor para poder quitar algumas questões que tinham, né, algumas parcelas que tinham em vencimento em relação à situação do Biel também, porque o Bahia comprou, né, o Biel do Fluminense e tal, então o Bahia tinha algumas questões envolvendo ali Marcos Felipe, Biel, o Bahia fez negócios com o Fluminense, então já era um valor pequeno, o Bahia ainda usou a parte do valor para poder abater algumas parcelas a vencer, né, de negociações que tinha com o Fluminense, então o valor do Everaldo é praticamente irrisório, tá? É praticamente inexistente o valor do Everaldo nesse contexto. Está sendo sim um valor mais alto, né? Ainda que o Bahia tenha usado uma parte do valor também para bater parcelas do Jean Lucas, né? Bônus que tinha pagar em relação à transferência do Jean Lucas, que também veio do Santos, né? De fato, aí sim é um valor mais alto para poder receber, né? Porque o Tassiano foi vendido por 30 milhões aproximadamente, né? O Everaldo, acho que não chegou nem a 5 milhões, a transferência do Everaldo, 5, 6 milhões, alguma coisa assim, né? E o Tassiano foi vendido para uma quantia muito mais alta, então, no caso do Tassiano, de fato, é uma grana que a gente tem a receber, tá? Mas, enfim, acredito que isso vai se resolver. Vamos aguardar assim nos próximos capítulos aí para ver o que é que vai acontecer. Verano Feliciano, bom dia, Leiro. Igor Coronado livre no mercado seria útil para o Bahia? Aqui no Corinthians ganhava muito e não jogou tanto assim. Aqui de São Paulo, Zona Leste, muito frio, BBMP, tamo junto. Muito bom dia, irmão. Não acho o Igor Coronado um jogador ruim, mas eu acho que o valor dele, né, como você disse, ganhava muito, é um cara caro e que eu não sei se entrega o que ele pede hoje, em termos de salário, né? Já é um jogador de 32 anos e tal, então, nesse contexto, eu, Leiro, não traria o Igor Coronado, né? Apesar de não achar um jogador ruim. Acho um bom jogador, mas não traria o Igor Coronado, pela questão que você acabou de citar, inclusive, de valores, tá? São valores muito altos para um cara que talvez não entregue o que vale, digamos assim. Bom dia, Leiro. O que você acha de Pedro no Bahia? Eu acho um centroavante fora da curva no Brasil, excelente jogador e o melhor do Brasil. Eu acho um ótimo jogador, né? Me preocupa um pouco a questão física e a questão da lesão que ele teve, né? Então eu tenho que ver direitinho se ele estaria bem fisicamente, se ele não teve nenhum tipo de problema. Mas, tecnicamente, talvez seja o melhor, se não um dos melhores 9 que a gente tem no país, sem dúvida nenhuma, né? Talvez ele não encaixe no sistema do Flamengo, enfim, não sei exatamente qual é o motivo da possibilidade de saída dele do Flamengo, né? Não acompanho o Flamengo de perto, né? Muito pelo contrário. Mas, se existisse a possibilidade, em algum momento, do Bahia trazer Pedro, eu, sendo um cara que poderia assinar esse negócio, assinaria, tá? Pedro realmente é algo muito fora da curva no nível do futebol brasileiro. Pablo Ramos, bom dia, Leiro. Cheguei agora e não sei se já falou sobre, me fala o que você pensa sobre Pedro, uma visão geral sua. Um dos melhores camisas 9 do país, indiscutivelmente, né? Grande jogador, cabeceio excelente, finalização maravilhosa, né? Um cara que dificilmente perde gols,
decisivo, enfim, não tenho muito o que falar do Pedro, não, velho. Acho que todo mundo sabe da qualidade do Pedro, né?